Tivemos então um final de semana atípico, bastante atípico, com a Mercedes dominando todas as sessões. Já pararam para pensar nisso? TL1, TL2, TL3, classificação. Se o Hamilton não tivesse jogado 2 voltas fora no Q3 ontem, ele mesmo jura teria feito a pole, mas se não tivesse feito a pole, 10º pelo menos ele não seria, né? Teria chegado mais para frente lá. O Russell fez a pole e correram hoje, ganharam a corrida, fizeram dobradinha, ou seja, fazia muito tempo que a gente não via a Mercedes de fato dominar um final de semana como esse, ainda mais num ano em que assim, a gente vê claramente McLaren, Ferrari e Red Bull, até isso é refletido pelo campeonato de construtores, muito à frente, né? Tem, acho que se a tabela aqui, se eu não me esqueci da tabela, ela tá 130 pontos atrás da terceira, sendo a quarta, né? Então, um final de semana bastante atípico, dominado pela Red Bull, no clima frio em Las Vegas, e isso coincide, inclusive, com circunstâncias em que eles fizeram pole e andaram bem também. Silverstone e Canadá. Então, aparentemente, a Mercedes tem um carro aí que se adapta melhor a estas condições. Pro azar da Fórmula 1, pro azar da Mercedes, a Fórmula 1 é um campeonato de verão, né? Porque ela acontece predominantemente no verão europeu, ou seja, de março a novembro ali, o período quente na Europa. É um campeonato de verão, né? Diferente, por exemplo, da Fórmula E, que começa agora e vai até... a Fórmula E é no nosso verão, inverno, no hemisfério norte, né? Mas, enfim, engraçada essa história e assim, uma notícia para Mercedes, porque um carro, para ser bom, tem que andar bem em todas as circunstâncias, não dá para ficar... É igual a Copa do Mundo, você não pode escolher adversário se quer ganhar, né? Tem que ir e vencer quem aparecer na sua frente. O que foi? Ah, tá. Não tava vendo aqui a mensagem do Houston para mim no privado. Continuando. Tivemos então, como eu falei, pole position do Russell e a corrida começou com uma largada comportada às 3 horas da manhã. Lá estávamos no estúdio comentando com vocês. Uma largada comportada, viu o Russell saltar na frente, manter a pole e o Leclerc avançar boas posições ali, passar o Gasly, passar o Sainz e pular para a segunda posição na primeira volta. Uma excelente partida ali do Leclerc. Leclerc que chegou, a gente sabe, a pressionar o Russell nas primeiras voltas. Na quarta volta ele teve a chance mais clara por fora na curva 1. Russell deu uma espalhada, defendeu a posição. E aí, ato contínuo, não demorou muito, o Leclerc teve um tombo de desempenho, né? E acabou sendo ultrapassado. Mas enfim, começou bem a Ferrari, começou bem o Leclerc, parecia, o Jefferson chegou a falar na transmissão, parecia que mais uma dobradinha da Ferrari poderia pintar aí, porque foi o que aconteceu em Austin, né? A Ferrari andando muito bem. Sem jogar com o regulamento, o Verstappen partiu para cima do Gasly e passou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Verstappen tinha muitas combinações que lhe favoreciam, né? Saiu na frente do Gasly, ou seja, se a fotografia do grid fosse traduzida na linha de chegada, e em certa medida até foi, porque o Verstappen largou em quinto e em quinto chegou, né? Mas esteve lá em cima, depois voltou para trás, etc. Ele já seria campeão, porque ele tinha que só chegar na frente do só chegar na frente do Norris. E ainda que chegasse atrás, a depender da combinação, também poderia ficar com o título, porque ele tinha 62 pontos de vantagem chegando lá, e se mantivesse essa diferença, já liquidava o campeonato, porque você não vai ter mais pontos do que isso em disputa até o final deste campeonato, tá? Continuando então, aí por isso que eu tô falando que o Verstappen, sem usar o regulamento, ou seja, ele não ficou esperando acabar a corrida, ele foi para cima, passou o Gasly e foi para frente, né? Remar, até em dado momento é lembrado lá, eu vou falar isso depois, é lembrado pelo GP, né? Pelo Gianpietro, falando, Tião, lembre-se da nossa corrida, lembre-se do que a gente conversou, né? Mantenha o foco no que você precisa fazer. E o Verstappen até disse, estou fazendo minha própria corrida, mas o Verstappen foi para cima, então passou o Gasly e deixou a encrenca do Gasly para o Norris. Inclusive teve dificuldade para ultrapassar. O Alonso foi o único a largar de pneus macios e parou cedo para trocar pneus e deu a primeira pista, né? Naquele momento a gente não sabia de que a degradação da borracha seria muito maior do que a esperada, né? Todo mundo que estava de pneus duros de várias voltas, lá para o meio da corrida, começou a ter que trocar, porque a gente via a degradação acentuada dos pneus, o pessoal colocando mais um jogo de duros
para aí sim conseguir ir até o final. O Leclerc, como eu comentei, perdeu o ritmo, a Ferrari inverteu as posições, o Verstappen depois passou também o Leclerc, e disso aqui, depois, lá no final, daria espaço, daria aso, daria a queixa, né, para uma briga, uma discussão no rádio do Leclerc. O Leclerc ficou bravo. O Leclerc tinha pouco rendimento nesse primeiro stint topou inverter posição para não atrapalhar a corrida do Sainz e depois ficou bravo porque a Ferrari não compensou ele no ponto de vista da estratégia como ele acha que gostaria. Ficou bem, reclamou bastante no rádio. Vocês devem ter visto isso aí circulando no noticiário. Jonathan, 1.400 assistindo e só 670 likes. Ô, pessoal, mas aí vocês me quebram as pernas, hein? Vamos até atualizar aqui. Na tela temos, então, 686. Tá melhorando, mas ainda vocês ainda estão devendo os likes, porque, puxa vida, né? Depois de dormir fracionado, depois de ficar de madrugada conversando com vocês, fazendo a transmissão, deixa o like aí. O preço é perto de zero, é de graça, só vem aqui, ó, e deixa o like. E olha como já sobe o número de pessoas assistindo a live. Vocês deixam o like, o algoritmo começa a distribuir mais, ou seja, vai subindo a participação da galera. Então deixa o like aí, não custa absolutamente nada. Você tá no sofazão aí assistindo, enquanto eu tô aqui me esgoelando numa noite de domingo, beleza? Continuando então. Partindo de 10º, Hamilton passou pelo Hülkenberg e depois chegou no Piastri e ultrapassou também. A gente vai falar mais tarde, uma boa atuação do Hamilton saindo de 10º para chegar em 2º, numa corrida sem safety car, sem bandeira vermelha, sem virtual safety car, ou seja, 100% de bola rolando sem ser neutralizada, né? Mostra que, de fato, a Mercedes estava sobrando e que talvez ele tivesse um pouco de razão aí na sua assertiva, na sua afirmação de que talvez tivesse ficado com a pole position mesmo, não tivesse jogado 2 voltas fora ontem no quali, né? Não tem no Q3 especificamente. Continuando, Leclerc parou na volta 10 para trocar novos pneus, tirou os médios, calçou duros, Norris também parou, o que indicava que não era só um problema pontual, porque o Leclerc teve um tombo de desempenho tão acentuado e tão repentino que eu achei que ele tinha problema mecânico, alguma coisa, recuperação de energia, turbo, sei lá o quê, mas aí quando o Norris parou na mesma volta, eu falei, bom, então a gente pode eliminar essa hipótese, não é isso que está acontecendo, e depois outros pararam na 12, na 13, na 14, então realmente era degradação da borracha. E aí você pode pensar assim, mas Rodrigo, se estava frio e a temperatura da pista e a temperatura ambiente era de 18, mas estava ventando, então a sensação térmica era menor do que 18, você via pelas fotos nas arquibancadas todo mundo de agasalho, os pilotos andando para lá e para cá, os mecânicos e os engenheiros no pit wall, todo mundo, né, com trajes para clima frio. Por que os pneus estavam se degradando? Então, o pneu de Fórmula 1 tem uma janela de operação. Abaixo de uma determinada temperatura ele não funciona bem, degrada, vem um macarrãozinho, etc. E acima de uma temperatura ele esquenta de dentro para fora, gera bolha e degrada também. Ou seja, ele precisa funcionar ali dentro daquela janela de operação, um mínimo e um máximo, não pode ser abaixo disso nem acima disso. Quando você tem um clima muito frio, numa corrida de noite, você tem dificuldade de gerar temperatura, e você via pelas imagens os pilotos meio que derrapando nas 4 rodas em vários trechos, ou seja, a combinação de pouca aderência do asfalto, que não é um asfalto de circuito permanente, pneus trabalhando abaixo da temperatura ideal, leva os pneus para o macarrãozinho, o grainy do Luciano Burti, e causa uma degradação acentuada. E aí, ou degradação, ou essa fase ruim do pneu que fica com aquela franja de borracha por cima. Isso é ruim porque o pneu vai deslizando, né? É como se o carro estivesse andando em cima de bolinhas de gude, eles falam, né? Das marbles. Ou seja, você tem degradação também por causa de baixa temperatura. E era o que estava acontecendo. Todo mundo começou a reclamar. E aí, puxaram a fila, todo mundo começou a fazer pit stops. Na volta seguinte do Leclerc, Sainz, Tsunoda, Gasly e Piastri também pararam. E aí a conta das equipes é melhor parar agora do que ficar na pista com essa posição de sitting duck, ou seja, de pato sentado no tiro ao alvo, vendo os outros parar para trocar pneus e colocar pneus borracha mais nova para ir embora. E a gente fica aqui para tentar não voltar no tráfego, tanto que você viu que vários deles voltaram no tráfego. O Verstappen, em dado momento, estava atrás do colapinto na pista, etc. Hamilton falando cobras e lagartos, porque foi isso, né? É melhor nessa hora voltar no tráfego do que ficar na pista com pneus que estão rendendo tão mal,
os coleguinhas com pneus novos rendendo melhor, ou seja, perdido por perdido, truco, vamos com estratégias iguais às de todo mundo para não ser mais prejudicado. Às vezes você tenta ser muito esperto, você acaba, na verdade, sendo o único burrão e se lascando, né?